Querido, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dando continuidade a essa reflexão no livro de Atos, desfrutando juntos de um viver abundante. Eu quero olhar com você agora, atuantes na adversidade. Atos 8, versículo 1 a 3 diz o seguinte: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Queridos, importante pensar que, ao analisarmos, as pessoas geralmente param e as igrejas também param, sabe? Ficam travadas em meio a lutas, em meio a adversidades. Elas não avançam, elas se estagnam, sabe? E olhando para a igreja de Atos, nós vemos que ela não para, mesmo em meio à perseguição. Reverendo Ronaldo Lidório, fazendo um estudo sobre esse texto, ele diz algumas coisas aqui bastante interessantes que eu queria passar para você. Grande perseguição, do grego diognos, sofrimento físico. A igreja passava por grande sofrimento físico por causa da ferrenha perseguição. Grande pranto, grego copton, sofrimento emocional. A igreja estava abalada emocionalmente, vendo seus líderes sendo presos e mortos. Devastava a igreja, grego ilumenaito, destruição espiritual. A igreja estava sendo devastada por tamanha crueldade e perseguição. Mas vamos ver como ela reagia em cima disso. Eles pregam a palavra, Atos 8 e versículo 4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Mediante a tamanha luta, como é registrado nos pontos anteriores, não perdiam o foco de cumprir a missão como igreja do Senhor. E então não é luta, não é adversidade que pode nos tirar do foco. O foco é a pregação do Evangelho, o foco é avançarmos, o foco é prosseguirmos, o foco é irmos avante. Sabe? Porque mesmo em meio a adversidades, Deus colocará a mão e Deus usará a sua igreja com poder e glória para o louvor do nome dele, sabe? Então, a igreja fez isso, a igreja aprendeu isso. Olha o interessante, a igreja que planta, ela colhe. Versículo 6 e 7. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Percebe, queridos? Então, mesmo em meio à adversidade, à perseguição, sabe? A igreja está avançando. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e o Senhor está operando maravilhas. Vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo libertas, vidas estão sendo transformadas. Outra coisa interessante, a igreja produz alegria em meio à dor. Assim houve grande alegria naquela cidade. Versículo 8. Percebe? A igreja está vivendo um momento tão adverso, sendo atingida fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas ela é promotora de alegria. Alegria da salvação, alegria de transformação. A pregação do Evangelho proporciona alegria, proporciona libertação, proporciona livramento, proporciona transformação. Por quê? Porque o Senhor derrama do seu Espírito, o Espírito de alegria sobre a vida dos oprimidos. Aonde há trevas passa a ter luz. E isso, querido, muda a história de muitas pessoas, a história de comunidades, a história de cidades, a história de bairros, e a igreja do Senhor foi levantada para isso. Então, em meio a adversidades, prossiga, porque o Senhor vai te honrar no nome de Jesus. Amém?